Pode recomeçar a sua explanação, doutor Marcelo, para nos explicar aí se houve excesso, se não houve, o que aconteceu. Perfeito. Então, como eu estava dizendo a vocês, na decisão do ministro relator, não consta a especificação que ontem foi feita na decisão última dele. Ele restringia o acesso a redes de parte do investigado, ex-presidente e terceiros, né? Mas ontem já houve uma ampliação nessa decisão, dando conta de que não se poderia usar redes de terceiros, nem transmissões ou retransmissões de entrevistas, né? E na sequência ele inclusive insta a defesa do ex-presidente para se manifestar. Então realmente o que constou ontem não é o que constou na decisão original, né? Isso é importante. E aí ele insta a defesa em 24 horas a justificar inclusive o que havia ocorrido na Câmara, né? Eu concordo que a especificação de ontem não está na decisão original e parece bem mais restritiva do que na origem, né? Pois é, aí fica parecendo que sai da cabeça do ministro sozinho e que aí cobra que a defesa explique o que não estava na regra do jogo. Exato. Isso é um problema até que deriva do artigo 319 do CPP, que traz poderes de cautela ao juiz muito extensos, né? E não especificados. Por exemplo, a não comunicação com terceiros, ela é aberta na redação do artigo 319, mesmo a suspensão de atividade pública, né? E realmente a especificação que foi feita ontem na decisão do ministro não estava na origem, né? Eu também tenho dúvidas de qual a extensão que isso vai acabar ficando na situação do ex-presidente, porque é muito complexo tu impedir, inclusive, entrevistas das pessoas e retransmissão de entrevistas, como parece que ocorreu ontem, né? É isso que a gente está com dificuldade de entender, e eu até fico aliviada por o senhor dizer que também não tem certeza da extensão, né, dessa decisão, porque para nós leigos é confuso. Vamos dar um exemplo. Digamos, eu não vou falar nós aqui, ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo tem o Grupo Folha de São Paulo, tem o UOL, né, que é o seu site, e seus colunistas que têm as suas redes sociais e podem comentar essa entrevista, para o bem ou para o mal. A nossa dúvida é, isso atinge também os meios de comunicação ou é difícil separar, nesse caso, né, as redes sociais de terceiros? O que ele quer dizer com isso, se todo mundo está abrangido ou se ficaria só as redes dos militantes? Mas não existe na lei um artigo que proíba isso, pelo que me consta. Não, concordo, não existe. A decisão original, ela é aberta, ela não tem essa especificação que teve ontem, e talvez por força dessa dúvida que nós aqui estamos cogitando e constatando, é que ontem vi que a defesa instou o ministro a especificar a extensão desta restrição para que não corra o risco de que o ex-presidente, descumprindo, possa ter a conversão preventiva, porque essa é a gravidade da situação. Uma vez descumpridas essas condicionantes do artigo 319 que eu expliquei, a consequência é a conversão em prisão preventiva. Então, me pareceu uma cautela interessante da defesa especificar exatamente esta condicionante para que não haja o descumprimento. Parece-me realmente excessivo que, por exemplo, a transmissão de entrevistas para órgãos de imprensa oficial possa implicar no descumprimento dessa condição. Lula deu entrevista na cadeia, né? Por exemplo, com a Folha de São Paulo, que a Rosane citou agora como um exemplo, deu entrevista na cadeia, claro, com uma ordem judicial, com uma autorização, mas para mostrar que pode-se dar entrevista, inclusive preso. Ali havia uma diferença porque não havia estas cautelares e houve uma autorização, né? Uhum. Aqui há as cautelares, então o risco que a defesa não pode correr é eventualmente descumpri-la, porque a consequência pode ser a conversão preventiva, né? Então me parece que essa cautela que a defesa teve ontem de buscar esclarecer com o ministro a extensão dessa condicionante, eu acho que vai ser a solução dessas nossas dúvidas, inclusive. Né? O senhor consegue... A pergunta, Chu, vai, Tom.
Doutor Peruquim, na última sexta, quando conversamos, logo já havia a maioria, 3 votos na primeira turma, favoráveis à manutenção das medidas cautelares. Mas o ministro Luiz Fux, que foi o último a votar, deixou assim para os últimos momentos, depositar o voto no plenário virtual e fez um voto divergente. E nós relatávamos antes aqui os argumentos dele. Ele entende que não há argumentos, elementos suficientes que demonstrem a necessidade dessas medidas, inclusive além da liberdade de ir e vir, que cerceiam a liberdade de expressão e comunicação. Como o senhor interpreta esse voto divergente e de que forma o senhor acha que isso reforça o pedido da defesa para um eventual julgamento futuro naquele outro inquérito pelo plenário e não pela primeira turma? Eu verifiquei essa divergência do ministro Fux. Eu creio que talvez ela possa ser útil para a defesa levar a matéria ao plenário, que eu acho que é a tentativa que será feita para que discuta a desnecessidade, eventualmente, dessas medidas nesse momento, mas sempre lembrando, Chu, que esta situação atual dessas medidas cautelares, elas não têm relação direta com o caso que está para ser julgado na primeira turma no mérito, É um inquérito independente instaurado por provocação da Procuradoria-Geral da República contra o Eduardo Bolsonaro, e nesse inquérito independente o ex-presidente passou a ser co-investigado, E foi alvo dessas medidas. Então não há relação direta com o caso que está para ser julgado no mérito e que eu creio que até setembro deverá estar julgado pela primeira turma. O senhor conhece algum outro caso semelhante, assim, de restrição a esse tipo de manifestação de alguém que não pode se manifestar nas suas redes sociais, mas também não pode se manifestar ou ser tratado nas redes sociais de terceiros, suas manifestações serem abordadas em redes sociais de terceiros? Eu pessoalmente desconheço. As cautelares que se tem conhecimento normalmente do 319 nesse aspecto é o impedimento, Rosane, de contato entre os investigados ou entre os réus de uma mesma ação ou mesma investigação, e eventualmente testemunhas, contato de réus com testemunhas. Isso estava previsto, doutor Peruquim, na cautelar da semana passada, e isso estava previsto, que ele não poderia ter contato com os investigados. Inclusive com os filhos, o Eduardo, inclusive, Mas a restrição de não poder participar de entrevistas, de transmissões de entrevistas, foi a primeira vez que eu pessoalmente verifiquei. Pois é, como dizer assim, a regra do jogo não pode usar amarelo nem azul. Aí a pessoa usa verde e diz, não, mas também verde não podia. É mudar a regra com o jogo em andamento. É isso que a gente está vendo lá em Brasília. O senhor, com vasta experiência, já falou muito aqui pra gente em época de Lava Jato, explicou a prisão do Lula e agora vem nos explicar isso e não tinha visto um caso como verdade, esse. Desde o mensalão em 2012. É verdade. É mais longínquo, o senhor já tem a gente brinca aqui que nós precisamos fazer um crachá pro senhor, porque toda vez que nos apertamos aqui na interpretação de uma decisão judicial, a gente recorre ao senhor. Doutor Peruquim, só um último ponto, além da questão de liberdade de expressão que nós estamos analisando aqui e enxergando esses excessos, quando o senhor analisa a questão do uso da tornozeleira, obrigatoriedade de ficar em casa no período noturno e finais de semana, o senhor enxerga uma decisão acertada com base nos argumentos que a Procuradoria-Geral da República apresentou, ou também considera, assim como disse ontem o ministro Luiz Fux, que houve exagero? Pois é, isso é um ponto importantíssimo, porque não foi apenas a PGR nesse caso, A representação da Polícia Federal já era no sentido da decretação dessas medidas restritivas de liberdade, de locomoção, enfim, que são essas do artigo 319 que eu mencionei, e a PGR, no seu parecer, concorda com essas medidas. Ou seja, duas entidades de investigação, dois entes de investigação e a PGR, a PF e a PGR, portanto, concordaram no sentido das medidas. E o ministro acolhe o pedido. Então, nesse caso, não houve o que se viu em alguns momentos, que é uma decretação de ofício, sem provocação. A decisão, ela tem uma motivação, inclusive eu li na íntegra, como vocês aí, ela traz inclusive os posts que foram feitos pelo Eduardo
no sentido dos crimes, dos 3 crimes que foram apontados ali, né? Inclusive a abolição violenta do Estado de Direito, coação a testemunha no curso do processo, que são 2 dos crimes elencados, né? E mais a obstrução de justiça, que é um crime bastante grave, né? Então, eu entendo que a motivação, ela está ali apresentada. Acho que talvez tenha havido excesso em algumas das medidas. Essa das redes eu considero que será de difícil implementação, talvez haja até um recuo do relator em alguma parte dela, porque acho impossível até o controle disso, né? E digo que talvez seja o caso, e acho que a defesa fará isso, de levar esse debate ao plenário para traçar nesse debate 2 aspectos que eu acho que são relevantes. O primeiro é a necessidade disso nesse momento, que a investigação está recém no início, né? E o segundo é a extensão das medidas, com a tendência, eu imagino, de que pelo mínimo alguma delas venha a ser afastada no plenário. Obrigada, doutor Peruquim. Muito obrigado, um abraço a todos e fico à disposição. Muito obrigada, lhe agradecemos também. Até tem, Andressa, pessoas dizendo aqui, assim, lembrando que o Nego Di, quando foi preso, ele foi, mas ele estava preso, né? Ele foi proibido de se manifestar em rede social, mas eram as redes dele. As redes dele, não era entrevista, não era nada com terceiros. De terceiros, assim, em geral a gente tem uma regra interna, a maioria, de não ouvir pessoas, como no caso do Nego Di, né, que usar um veículo de comunicação para expressar, para defender um estelionato, que era o caso que ele estava sendo processado. Então não dá para comparar muito isso, nós estamos falando de um ex-presidente da República, mas eu continuo achando que a decisão é confusa e que ela precisa ser esclarecida, e que nesse caso tem que chamar o plenário para que mais ministros se manifestem. Continuo achando que se excedeu o ministro Alexandre de Moraes.